Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e o mercado de transferências. Chegadas, saídas, renovações, propostas na mesa, tudo isso eu conto para você depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? A gente sabe, estamos na reta final do Campeonato Brasileiro, né? A última rodada acontece no final de semana e é óbvio, né, que as movimentações já acontecem, né, para chegadas e saídas de jogadores, além, claro, né, de permanências que também, né, tem muita gente interessada. Vamos falar sobre tudo isso em nome da Mais Ágil Assessoria, onde você consegue antecipar o seu FGTS em menos de 24 horas. Dinheiro na conta, de forma muito rápida, segura e livre de burocracia. Então, para passar o final do ano tranquilo, sem preocupação financeira, chama eles no link que eu estou deixando na descrição do vídeo ou no WhatsApp que está aqui na tela para você. Só chamar e aí eu tenho certeza, né, que ali já vai sanar tuas dúvidas e ali mesmo, né, você já dá entrada no processo de antecipação do FGTS, tá certo? Então, Mais Ágil, meus parceiros aqui no canal. Turma, tem algumas informações para trazer para vocês, tá? Chegada, renovação e possível saída. Vamos começar com a chegada, porque o Inter está em busca de zagueiros, não é novidade para ninguém. O Vitão muito provavelmente vai ser vendido e, bom, o Rohel tem uma situação muito particular, né? Tá emprestado pelo Hertha Berlim, inclusive nem deve jogar a última rodada do Brasileirão por conta de uma lesão, mais uma lesão muscular do zagueiro uruguaio. Então, assim, é um cara que a gente vai ter que reavaliar para o ano que vem e resta apenas o Cleiton Sampaio, que é uma aposta a longo prazo aí do Internacional. E eu descobri um nome que o Inter está tentando contratar, que é o zagueiro brasileiro William Rocha, de 29 anos. É um defensor de 1,93 de altura que está no CSKA Moscou da Rússia. É uma negociação muito difícil, gente. Por quê? Porque o William Rocha ele foi contratado pelo CSKA Moscou ainda em 2022. Né, lá faz um tempo, tá? Ele não passou por nenhum time brasileiro. Ele tem alguma passagem nas categorias de base do Flamengo, ainda no Sub-15, no Sub-17 do Grêmio e depois, né, já foi vendido para o futebol do exterior. Né? Jogou no Cova de Piedade de Portugal, depois jogou também no Deportivo Ferroviária, né? Passou pelo Portimonense, quando aí sim, né, foi vendido para a equipe russa. O William Rocha, gente, ele renovou o seu contrato com o CSKA Moscou até dezembro de 2027. E a renovação foi anunciada agora, no mês de agosto dessa temporada. Ele esteve muito perto de ir para o Fenerbahçe, o Galatasaray também sondou, né? O mercado turco foi muito atento a ele. Ele é um jogador, né, que é titular absoluto, inclusive, do CSKA Moscou. Né? Se a gente pegar os números dessa temporada do William Rocha, são 18 jogos como titular, nenhum gol marcado e 2 assistências. Tá? Mas esse número para nós até não interessa muito, porque se trata de um zagueiro. O que eu ouvi dele, tá? Muito bom jogador que já vem sendo monitorado, né, há algum tempo pelo departamento de scout do Internacional, só que hoje é difícil, né, justamente pela valorização. O que eu ouvi, tá? O CSKA tá pedindo 4 milhões de euros e o Inter quer, né, até toparia pagar esses 4 milhões de euros, mas teria que ser de forma parcelada. Então, William Rocha, zagueiro do CSKA Moscou, repito, tá? 29 anos de idade, brasileiro, nunca jogou, né, no Brasil profissionalmente, 1,93 de altura seria o alvo aí do Inter para esta janela. Negócio muito difícil, mas é um nome que o Inter quer para o seu setor de defesa. Vamos falar sobre possível saída? Afinal, a Fiorentina da Itália está de olho no Bruno Gomes, jogador, né, que veio para o Internacional ou foi repatriado pelo Internacional nessa temporada. Jogador, né, que custou aos cofres do Internacional 7 milhões no começo do ano, lá em fevereiro. O Inter pagou, né, 7 milhões por mais 50% do passe do atleta. E segundo o portal da transparência do Inter, onde a gente olha ali, né, os percentuais de cada jogador, né, do profissional, da base, do futebol feminino, o Inter tem 100% do passe do Bruno Gomes. Então, a proposta que entraria toda para o Inter. Claro, né, dificilmente o Inter venderia 100% do passe.
Estamos falando, né, de um jogador que tem futuro, então provavelmente o Inter gostaria de manter algum percentual desse atleta. E a Fiorentina é o time mais interessado. Vi que outros colegas, né, acabaram dando interesse do Real Betis, do Real Sociedad, mas, né, de fato, o clube mais interessado é a Fiorentina. Por quê? Porque o Bruno Gomes também tem a cidadania italiana. Então ele não contaria como um estrangeiro. Ele entraria naquela lista, né, de jogadores que têm a possibilidade da dupla nacionalidade na Série A do Campeonato Italiano. O Inter não estipula um valor, tá? Mas gostaria de ser muito bem recompensado pela venda do Bruno, mas entende que tem no plantel já a reposição, que seria o Café Aguirre. Jogaria como titular, o Natan seria o reserva e existe até uma pequena possibilidade do Inter ir até o mercado para contratar, né, uma outra alternativa. E aí o nome mais especulado é o do João Lucas, que está saindo do Juventude, pertence ao Santos e não tem um futuro definido. Então, assim, Bruno Gomes e Fiorentina tem um namoro e o Inter sabe, né, que este namoro pode virar uma proposta oficial e dependendo dos números, né, o Inter não teria muito o que fazer, né? Sei que muitos ficam bravos aqui, mas vai vender todo o time. Não é todo o time que o Inter vai vender. Nós temos jogadores que estão em alta e que daqui a pouco não vão render a mesma coisa. A gente já trouxe aqui N exemplos, né? O Kehler teve uma oferta de 4 milhões de euros do Vasco. Hoje está completamente desvalorizado. O Wanderson terminou o ano passado em alta. Hoje, reserva. Então, assim, também tem que saber o momento da venda para não desvalorizar os ativos. Então, o Bruno Gomes pode sim deixar o clube na próxima janela de transferências. Invertendo a polaridade, quero falar sobre o Bernabéu. Afinal, tá? Recebi uma informação importante de uma fonte que eu confio muito, de que o Inter está perto desse jogador. É claro que falta um caminho com o Celtic, mas as coisas começam a ser postas, tá? Entre Inter e Bernabéu está tudo bem encaminhado. Seria um contrato de 4 anos para o Bernabéu. Essa informação em conjunto com o meu colega Alexandre Ernest. 4 anos de contrato para o Bernabéu, num aumento de salário em relação ao que ele recebe hoje aqui no estádio Beira-Rio. E o que se fala junto ao Celtic é uma proposta no teto do Inter, até onde o Inter pode chegar, que seria ali na casa dos 5 milhões de euros. Bom, é um valor alto? Demais. Mas perder o Bernabéu, ter que ir atrás junto do lateral esquerdo ou devolver a titularidade para o René, talvez custe muito mais caro que isso. Então, não deve ser um valor abaixo de 5 milhões de dólares, ou de euros, né? Que é a moeda que eles vão negociar. Porque justamente o Celtic pagou uma quantia parecida com essa ao Lanús e viu uma valorização do atleta. Então não vai vender pelo mesmo que pagou. Ele quer ter um lucro em cima de tudo isso. E ainda ficar com um percentual apostando numa venda futura, se ele continuar, né, com esse destaque absurdo que vem tendo dentro do Campeonato Brasileiro. Então, assim, há um otimismo muito grande no Beira-Rio pela manutenção do lateral argentino do Inter, Alexandro Bernabéu. Não esquece que todos os conteúdos aqui do canal são em nome da KTO.com, onde a diversão acontece. Última rodada do Brasileirão no domingo e o briga pelo rebaixamento, olha, tá pegando fogo, né? Quem é que vai cair? Bragantino? Fluminense? Atlético Paranaense ou Atlético Mineiro? Eu acho que vai o Fluminense, hein? Para o rebaixamento nesse ano. Então, deixe teu palpite lá na KTO.com, onde a diversão acontece e te diverte. O link está no primeiro comentário fixado aqui do vídeo. Tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!